Olá pessoal, vamos a mais uma questão aqui da lista que diz o seguinte, que uma determinada massa de gás perfeito, inicialmente no estado 1, sofreu as seguintes e sucessivas transformações gasosas. Foi aquecida isocoricamente até um estado 2, depois foi esfriada isobaricamente até um estado 3 e finalmente expandida isotermicamente, retornando ao estado 1. Dentre os gráficos abaixo, qual representa a sucessão de transformação descrita? Então a gente tem aqui que aquecida isocoricamente, ou seja, partiu do ponto 1 até o ponto 2 de forma que esse gás foi aquecido, né, de tal maneira que isocoricamente significa que o volume, né, permaneceu constante. Então a gente já pode aqui eliminar alguns gráficos desse aqui. Nesse gráfico aqui, a gente vê partindo do 1, do 3, não. Ele vai do 3 para o 1, né? Diminuindo a temperatura. Então isso aqui a gente já elimina, já não é esse daqui. Esse aqui, ele vai do 1 para o 2, aumentando a temperatura, mantendo o volume constante. Beleza, o volume está constante, aumentou a temperatura, beleza. Esse aqui não, né? O volume está constante, só que veio de 3 para 1, né? Diminuindo a temperatura. Aqui diz que foi aquecida. Então isso aqui também não é. O D também da mesma forma, diminuiu a temperatura, mesmo sendo com volume constante. Então não é também. Esse aqui pode ser, né? O volume aqui está constante, permaneceu constante, foi do 1 até 2, de forma que a temperatura aumentou. Beleza. Ou é B ou é E. Então ele depois fala que depois foi esfriada isobaricamente até o estado 3. Então se foi esfriada isobaricamente até o estado 3, a pressão, né, permaneceu constante. Então, se foi esfriada, a temperatura tem que diminuir. Então daqui para cá, né, do estado 2 até o estado 3, a temperatura diminuiu, beleza. Aqui também a temperatura diminuiu, veio no ponto aqui maior para um ponto menor, né, do 2 até o 3, diminuiu. Só que a diferença é que essa aqui ela diminuiu de forma linear, né, uma reta. A gente vê aqui a letra E, diminuiu como fosse, como não, de forma linear, né, uma reta. E aqui de forma não linear. Então pela aquela equação, né, que a gente tem que PV é igual a nRT, a gente pode deduzir quais desses gráficos aqui é o que satisfaz a questão, né? Porque a questão da esfriada isobaricamente. Se esfria, diminui a temperatura. Então os dois estão satisfazendo isso. Mas a gente tem que ver qual é dessas duas curvas que melhor se adequa. Então, se ele diz que foi esfriada isobaricamente, quer dizer que a pressão ficou constante. Então esse P aqui fica fixo, né? Então a gente só tem variáveis esse V, né, e esse T, que é a temperatura, o volume e a temperatura. Só que se foi esfriada, né, a temperatura baixou. E para satisfazer a igualdade, como aqui é uma igualdade, o volume também tem que baixar. Porque não pode. Se aqui está fixo, esses dois aqui também é constante. A temperatura aumentar para satisfazer a equação e o volume diminuir não satisfaz, né? Tem que ir os dois de forma proporcional. Se o volume diminui, a temperatura também tem que diminuir. Então, como é uma forma linear, né, não tem nenhum termo aqui ao quadrado, né, que a gente pode ver, é tudo linear, então tudo indica que a resposta será a letra D, né? Então essa aqui a gente já elimina justamente por essa análise aqui. E por último, ele fala que expandida isotermicamente, retornando ao estado 1. Então se foi expandida exotermicamente, exoterma quer dizer a temperatura constante, né? Se foi expandida, o volume aumentou. Então foi do 3 para o 1 com a temperatura constante, né? Não mudou aqui esse valor de temperatura, só que o volume expandiu, né? Então a resposta correta é a letra E da questão.